Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí hoje falar um pouquinho sobre essa 28ª rodada. Oitava rodada, né? Foi bom para o Bahia, mas foi péssimo para o meu Flamengo. Notícia ruim que levei um susto, né? Olhei hoje pela manhã quando eu saí, de manhã bem cedo, a gasolina R$7 inflação. Caraca, eu tinha que abastecer o carro. Ele até um desânimo, se eu soubesse ter abastecido ontem, a gasolina R$5,95 ainda, né? Eu vi posto a R$8, viu? Eu vi posto a R$8. Bom, para que a gente possa marcar um pouquinho a data e você ter ideia do valor da gasolina, um dia que você pode ver esse vídeo, daqui a 10 anos. Hoje é dia, acho que é 25, dia 26. Hoje são 26 de outubro de 2021. A gasolina aqui em Salvador, Bahia, hoje está custando aí em torno de R$7 por litro. Muito bem. Fazer o quê? Só chorar, né? Bem, meus amigos, esse final de semana eu dei um palpite, né? Os meus palpites foram nos jogos de sábado. Eu falei que o Santos perderia para o América de 2-1, o Juventus perderia para o Ceará de 2-1, o Fluminense ganharia o Flamengo de 1-0 e o Fortaleza ganharia o Atlético Paranaense de 1-0. Bom, o Santos, na verdade, ele ganhou, né? Ele perdeu de 2-0. Bom, a estatística que eu falei que ia ganhar, acertei. Só eu disse que o Santos faria um gol, né? E errei. O Juventude e o Ceará empataram. Eu disse que que o Ceará iria ganhar de 2-1 de Juventude, então eu errei. O Fluminense de fato ganhou do Flamengo, mas foi de 3-1. Eu falei que seria de 1-0. O Fortaleza, ele ganhou de 1-0. Ele ganhou de fato, né? O Fortaleza de 3-0 em cima do Atlético Paranaense. E eu falei que era de 1-0. Inclusive vai ter um jogo super importante aí da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense nessa quarta-feira. Já nos jogos de domingo, né, eu disse que o Atlético Mineiro ganharia do Cuiabá de 2-0, o Internacional perderia para o Corinthians de 2-0, o Bragantino ganharia do São Paulo de 2-1 e o Bahia ganharia da Chapecoense, né, de 4-0. Bom, Atlético 2-0, vamos ver aqui, ele ganhou de 2-1 do Cuiabá, né, mas ganhou, errei de um jogo. Eu falei que o Corinthians ganharia de 2-0 no Internacional, entretanto empataram o jogo de 2-2. O Bragantino eu falei que ganharia de 2-1 do São Paulo, deixa eu ver aqui, 2-1 do São Paulo, isso, mas na verdade ganhou o jogo, mas ganhou de 1-0. E o Bahia, que eu falei que ganharia de 4-0, ganhou de 3-0 o Chapecoense. Inclusive, como eu disse, o Bahia tinha obrigação de ganhar, obrigação moral. O time Chapecoense é bem ruinzinho, está em último colocado, tem apenas 13 pontos e o Bahia precisava desses 3 pontos para poder se livrar aí da degola, né? Então o Bahia por enquanto soma 31 pontos, está em 15º lugar com 27 jogos. Mas ainda está ali na zona da degola, está bem próximo do Santos, né? Tem o mesmo número de pontos, de jogos, perdão, tem 29 pontos. O problema é o Grêmio tem 26 jogos, quer dizer, é um jogo a menos, né? Na verdade. Então ele vai a 29, então tá ela por ela, isso mesmo. Então o Bahia por enquanto está respirando aí pelo aparelho, mas está livre por enquanto aí da zona da degola. Muito bem. E na segunda-feira, na 28ª rodada, na segunda-feira, dia 25, eu disse que o Atlético de Goiás empataria com o Grêmio de 1-1 e o Palmeiras ganharia do Sport de 3-0. Na verdade, o Atlético Goianiense ganhou de 2-0 do Grêmio, que segue rumo para a segunda forte, né? Um rumo forte aí para a segunda divisão. E o Palmeiras ganhou de 2-1 do Sport, que eu falei que seria um 3-0, né? O Sport ainda fez um gol aí no todo poderoso Palmeiras. Muito bem, meus amigos, essa rodada foi uma rodada boa para o Bahia, né? Que conseguiu aí alcançar a 15ª colocação e saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Está tranquilo ali, né? Pelas rodadas, pelos números de pontos, porque
O primeiro da zona é o Sport. O Sport está com 29 pontos, mas tem o mesmo número de jogos do Bahia, 27. Então o Bahia realmente tem esses 31 pontos, sem problema nenhum. Né? Perdão, Santos, né? Que tem 27 jogos com 29 pontos, mesmo no Bahia. O Sport está melhor ainda para o Bahia, porque tem 4 pontos a menos, mas tem um jogo a mais, 28. E o Grêmio, que tem 26 pontos, mas tem um jogo a menos, mas não alcançaria, mesmo no seu jogo a menos, que é contra o Flamengo. Que eu acho que de repente consegue ganhar, porque o Flamengo está numa lama, está uma draga que só. A Chapecoense nem se fala, né? 28 jogos, 13 pontos, praticamente já rebaixada, sem chance nenhuma mais no brasileiro. E o Flamengo, meus amigos, o que me interessa mais aqui é falar de Flamengo. O Flamengo, ele perdeu de 3-1 para o Fluminense no sábado, uma derrota, a derrota feia, até esqueci a palavra agora, embolou a palavra na minha boca. Mas eu já havia dito, né, como eu falei, que eu acreditava que o Fluminense ganharia de 1-0 do Flamengo. Poxa, você não é flamenguista, como é que você diz uma coisa dessa? Porque, na verdade, o Flamengo ele já perdeu 4 jogos só esse ano para o Fluminense. Né? E estamos virando freguês do Fluminense. Então, eu já esperava, de fato, essa derrota aí. Joga lá atrás, o Fluminense, eu acho que o Marcão fez uma boa tática, conseguiu dar um nó no Renato Gaúcho, que não está conseguindo encaixar os jogadores. São excelentes jogadores, porém estão mal posicionados, estão jogando fora. Outros jogadores que estão no Flamengo, eu vou dizer o nome, Everton Ribeiro e Gabriel, estão nitidamente com a cabeça na seleção, me perdoem. Né? O Thiago Maia parece que se desanimou com o Flamengo depois da vinda do Andrés Pereira, né? Porque o Thiago Maia, na minha concepção, ele achou que ia ser o titular quando já saiu. E infelizmente não foi, não está sendo. Tanto é que se cogita amanhã o jogo, o Diego Ribas ocupar essa posição. Então, meus amigos, esse foi o comentário de hoje, né? Vamos aguardar a 29ª rodada. Amanhã tem o jogo Flamengo e Atlético Paranaense, né? Pelas quartas e pelas semifinais. Eu acho que o Flamengo passa. Mas se passar de 1-0, vai nos pênaltis, não vai ser uma coisa brilhante, não. Viu? Torcida flamenguista, aí não conte que vai ser aquela apresentação de encher os olhos como nós já vimos, não. Viu? Muito bem, meus amigos. E sábado, às 19h, temos jogaço, né? Que é Flamengo e Atlético Mineiro. Aí a gente comenta posteriormente, aí é outro assunto. Tá certo? Um forte abraço a todos aí. Fui!